a paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 2, versículos 7 e 9, que diz assim: Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 9: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A salvação do homem, do ser humano, a salvação do juízo eterno, da ira do Cordeiro, a salvação do inferno, tornou-se necessária, preste atenção, para a humanização do Redentor. O que isso quer dizer? Para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus Cristo teve que cumprir o propósito de Deus como homem aqui nessa terra. Ele tinha duas naturezas. Nós, homens, seres humanos normais, que nascemos do pai e da mãe, nós temos uma natureza que nós chamamos de natureza caída, a natureza pecaminosa, a natureza do homem. Porém, Jesus Cristo, ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, ok? A natureza divina e a natureza humana. Porém, a Bíblia nos ensina que ele abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão de usar dos benefícios que a sua natureza divina traria para ele, para viver como um homem, como eu e você, como um ser humano. E essa natureza humana dele proporcionou a redenção, ou seja, a salvação das almas daqueles que creem no seu nome, que creem na sua obra e lhe obedecem. Foi necessário Jesus Cristo, como homem, abrir mão da sua natureza divina para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a salvação. Ele fala assim, preste atenção, ele foi coroado de glória e de honra. Jesus Cristo foi coroado, ele foi recompensado, foi-lhe dado uma coroa de glória e de honra. Porém, ele fora feito um pouco menor do que os anjos. Então Jesus Cristo foi criado? Não. A natureza divina dele é eterna, ela sempre existiu, ela coexistiu com Deus. Mas o Jesus Cristo homem, que se encarnou, o seu corpo humano, o boneco, a natureza humana de Cristo, isso sim foi criado, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Por que ele foi feito assim? Por que ele foi feito semelhante ao homem, um pouco menor que os anjos? Por quê? Porque ele teria que morrer por nós, e morrer sem pecado. Porque a morte dele nos prova a graça de Deus. A morte de Jesus Cristo prova o amor de Deus para com o homem. Deus deu o seu único filho para morrer pelas nossas vidas. E ele foi recompensado. E um dia nós também seremos recompensados. Porque lá em Apocalipse diz que nós receberemos a coroa da vida. Nós iremos reinar com Cristo. Aquilo que ele recebeu, ele está dando, está nos presenteando, ele vai repartir com nós. Ele fala: vocês irão se assentar num trono, assim como eu me assentei no trono com meu Pai. Então, nós também temos uma recompensa, por nós sermos fiéis até a morte a Jesus Cristo, por nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos entender isso, porque o amor dele, a morte dele na cruz do Calvário prova que Deus nos ama, prova que Deus manifestou a sua graça a toda criatura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.